Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula de literatura dessa semana? A nossa aula de literatura nós vamos fazer a resolução da atividade do módulo 28. Bom, na aula passada nós fizemos então o estudo desse módulo 28, que temos como título narrativa ficcional, e estudamos aqui vários elementos da narrativa, né? Nós fizemos aqui a leitura, né, da tartaruga, teve aquela narrativa todinha, lembram? Então vamos agora à atividade sobre essa nossa leitura. Vamos lá. O texto da primeira questão. O texto do Abridor de Latas foi lido pelo professor em 4 partes. Complete o quadro a seguir, indicando na segunda coluna os parágrafos que consistem em segmentos, de acordo com os títulos que recebem na primeira coluna. Resumindo esquematicamente, isto é, em pequenos tópicos na terceira coluna, fatos narrados em cada segmento. Vamos lá. Olha só. Ficará assim então, pessoal, ó, segmento, o primeiro, segundo, terceiro e quarto segmento. No primeiro segmento nós temos o início da história, que é a proposta, onde encontramos do primeiro ao terceiro parágrafo. E o que foi que aconteceu nesse segmento? 5 tartarugas sentadas à beira da estrada e a proposta de um piquenique. O segundo segmento é o piquenique, que encontramos do 4º ao 9º parágrafo. E aconteceram o que nesse segundo segmento? A decisão e os preparativos para o piquenique e a falta de abridor de latas, e acontece a partida da tartaruguinha sob condições para ir buscar o abridor. No terceiro segmento é a espera, onde encontramos o 10º ao 15º parágrafo, e que tem nesse segmento a longa espera que teve, né? A fome das tartarugas e o dilema, comeu ou esperar a volta da tartaruguinha, e aconteceu também a decisão de comer só os docinhos. E no quarto segmento nós temos o desenlace, né, o fechamento aqui dessa trama, que é o reaparecimento da tartaruguinha, que podemos encontrar do 16º ao 18º parágrafos, e que temos como acontecimento desse quarto desenlace, que é o surgimento da tartaruguinha e então a vingança da tartaruguinha. Segunda, responda com base na terceira coluna do quadro da questão 1. Terceira coluna, vamos lá? A terceira coluna da questão 1 é o que, pessoal? Aqui, terceira coluna é a espera. Vamos lá. Que tipo de sequência o autor utilizou para organizar os acontecimentos no texto O Abridor de Latas? Qual foi a sequência? O autor organizou os acontecimentos em uma sequência linear. E o que é a sequência linear, pessoal? Ó, um acontecimento após o outro, correto? Pois aí se sucede na ordem cronológica. Teste das tartarugas, o piquenique, o esquecimento do abridor de latas, a parte da tartaruguinha, a longa espera, o retorno surpreendente da tartaruguinha. Ok? Então percebam que esses acontecimentos eles aconteceram em uma sequência linear, em uma ordem cronológica. B. No primeiro segmento do texto, a tartaruga mais velha faz uma proposta, apoiada entusiasticamente pela mais nova. Essa proposta abre 2 possibilidades para a continuação da história. Explique quais são essas possibilidades e qual delas se realizou. Que possibilidades foram essas? As 2 possibilidades são a da aceitação e a da recusa da proposta pelo grupo de tartarugas. Ou seja, nós tivemos duas possibilidades, ou a aceitação ou a recusa das tartarugas pela proposta, né? Realizou-se na primeira possibilidade, pois todas concordaram em fazer o piquenique. Elas poderiam aceitar ou não aceitar, concordar ou não concordar, mas elas concordaram, inclusive começaram então a fazer aí a programação do piquenique delas. Você sabe como a história prosseguiu? Imagine como poderia ter sido a continuação caso se tivesse realizado a outra possibilidade indicada no item anterior. Nós sabemos que elas aceitaram fazer o piquenique, foram fazer o piquenique, deu muita coisa errada. E se elas tivessem se recusado, como que essa história se daria? Vamos ver aqui? Olha só. Antes de prosseguir, os efeitos cômicos de um texto são conseguidos principalmente pelo modo de contar a história. O autor procura provocar a curiosidade do leitor, fazê-lo esperar longamente por uma solução, para no final surpreendê-lo com um fato inesperado. Assim, ele organiza o texto de modo geral uma expectativa. Os 4 segmentos em que dividimos o texto mostram essa organização. Ó, no primeiro segmento o autor introduz a história, apresentando os personagens, já começa a provocar o piquenique, ó. Aqui na introdução nós temos a apresentação dos personagens,
No segundo e terceiro segmento, que é o desenvolvimento, nós podemos perceber novos fatos, complicação da história, a expectativa e o suspense e o clímax, né, que é o ponto culminante, que é o ponto máximo da expectativa gerada pelo desenvolvimento da história. E no quarto segmento nós temos uma solução, quando a tartaruguinha reaparece inesperadamente. Nós temos aqui então o desfecho da nossa narrativa. A solução é o aparecimento da tartaruguinha surpreende suas amigas e sobretudo nós como leitores, não é isso, pessoal? Olha só, terceira questão. Como você viu, ao organizar os acontecimentos e as ações em um enredo, o autor pretende enredar, ou seja, emaranhar, de modo a envolver o leitor. Para conseguir esse feito, ele provoca a curiosidade e a expectativa, prolongando o conflito vivido pelos personagens ou retardando a revelação de um mistério. Qual acontecimento dá início à expectativa, tanto das personagens como do leitor? Que acontecimento foi esse que gerou essa expectativa? O acontecimento que instala a expectativa é a partida da tartaruguinha em busca do abridor de latas e o compromisso que ela assumiu pelas outras de não comer nada até o regresso da companhia. Então foi isso aqui o início da expectativa, quando eles fizeram essa proposta que a tartaruguinha ia buscar o abridor de lata, e quando elas fizeram então esse pacto aí que ela iria, mas elas não iriam comer nada enquanto ela retornasse. B. Explique por que, na história das 5 tartarugas, essa expectativa se intensifica, transformando-se em um verdadeiro suspense. Por que nessa história aqui, essa expectativa se intensifica? A expectativa se intensifica porque a tartaruguinha demora a voltar e suas amigas estão com fome. Por isso o leitor fica curioso por saber se ela vai realmente cumprir ou não o compromisso. A ansiedade aumenta com as duas propostas. Recusadas de comer um pouquinho, apenas de quase 2 séculos, elas acabam cedendo a proposta da tartaruga mais velha. E o suspense é gerado exatamente por isso, alunos. Por quê? Porque você fica, eita, será que elas vão resistir? Será que elas não vão comer nada? Será que elas vão esperar a outra tartaruguinha? E é aqui que nós começamos o nosso suspense. O que é o suspense? Eu trouxe aqui, tá no livro ângulo 3 de vocês também, tá? É uma técnica narrativa cuja finalidade é retardar a ação para intensificar a expectativa e a ansiedade do leitor ou espectador. Nos enredos de suspense, a expectativa se intensifica até o ponto máximo, ou seja, até o ponto culminante, que também conhecemos como clímax, após o qual é dada uma solução para o conflito. Vamos lá então à letra C. Em que momento exato ocorre o ponto culminante do texto? Qual é o momento que ocorre o clímax? O ponto culminante ocorre entre os parágrafos 15 e 16, quando a tartaruga diz assim: como raio caíram sobre os doces. Aqui é o clímax, né? Quando elas quebram então essa proposta, elas quebram o combinado com a tartaruguinha. Aqui que começa o ponto culminante da nossa narrativa. Ó, quando ela fala, ora, vamos comer mesmo? Só os docinhos enquanto ela não vem. Como raio, a tartaruga caiu sobre os doces 6 meses depois. E é nesse trecho aqui que eu trouxe para vocês que nós começamos a ver o nosso ponto culminante. Quarta. Após o ponto culminante ocorre o desenlace, que é o desfecho do enredo. A relação entre suspense e desenlace pode provocar vários efeitos sobre o leitor, como alívio, decepção, riso, satisfação pela felicidade dos heróis, pela eleição da justiça. Letra A. Explique por que o desenlace de O Abridor de Latas é surpreendente. Por que o final dessa nossa narrativa foi surpreendente para nós? A tartaruguinha surge de repente, no momento exato em que as tartarugas iam morder o doce. O leitor é surpreendido pela revelação de que ela nunca tinha ido buscar o abridor de lata. Portanto, o desfecho, o desenlace, responde às expectativas, que é o cumprimento da promessa e retorno da tartaruguinha, mas mostra que elas foram inúteis, pois a tartaruguinha estiver ali o tempo todo. Esse desenlace é surpreendente porque ela nos enganou, né, pessoal? Elas esperaram, quase não cumpriram, né? Certo, não cumpriram, mas a tartaruguinha sequer tinha ido buscar o abridor de lata. Letra B. Qual é o efeito pretendido pelo autor ao criar o suspense e o desenlace dessa fábula? Ele conseguiu esse efeito? Ele criou um efeito de humor, né, pessoal? Você se surpreende e fala, meu Deus do céu, ela nunca foi. E ele conseguiu sim, né? Porque o desenlace é tão inesperado que a surpresa provoca o riso do leitor ao perceber que há a inutilidade do sacrifício das tartaruguinhas. Então ele conseguiu sim fazer essa quebra de expectativa, nos surpreender, nos fazer rir, e ele conseguiu então aqui esse suspense.
Nós estudamos também já, pessoal, que nós temos várias apresentações das personagens. Esse narrador, né, que é feito pelo narrador, pode ser direta ou explícita e pode ser indireta ou implícita, que são o modo como o narrador apresenta as personagens para nós. Quinta questão. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda. A. Qual foi o modo de apresentação das personagens escolhido pelo autor? Como que esse autor, no primeiro parágrafo que ele apresentou os personagens pra gente, para nós leitores? O autor escolheu o modo direto de apresentação das personagens, descrevendo-as no primeiro parágrafo. Ele utilizou o modo direto ou explícito. Ele descreveu aqui como que eram esses personagens. Letra B. Quais são as duas características destacadas pelo narrador? Explique o efeito que o narrador pretende provocar com essa caracterização. As duas características são a longevidade e a lentidão, que são características da tartaruga, né, pessoal? A longevidade é tanta que a tartaruguinha mais nova é quase centenária e a mais velha milenária. A lentidão é tal que, sentada na estrada com suas companheiras, a tartaruga mais velha propõe que se faça algo, mas quem sugere piquenique é a mais nova. Eu preciso que vocês respondam ainda a parte teste e a parte em casa, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais do Edu e um grande abraço.